foda, né? A gente arruma o cabelo, mas o vento caga com ele. Seguinte, trabalho. O modelo americano é muito sobre trabalho, você trabalhar exaustivamente mais que necessário. A gente pode olhar muito para essa questão, se você ver as pesquisas, pessoas que têm a maior quantidade de riqueza não precisam trabalhar, elas trabalham mais ainda, o que é bizarro. O que eu achei que fosse comum aqui no Brasil, mas não é tanto quanto eu imaginava. Bom, mas o que isso tem a ver com um cara que ganha a capacidade de aprender qualquer coisa a partir de uma pílula chamada NZT-48 e basicamente ficar rico? Bom, essa é a premissa do filme e também da franquia Limitless, ou Sem Limites, que é uma franquia, existem vários livros, e qual eu vou falar só do livro 1 e do filme aqui, que basicamente é uma história. É como se pegasse o arquétipo das histórias de super-heróis, ou jornada do herói. Você dá o poder pro seu herói, você deixa o público fantasiar como seria ter essa habilidade, esse poder. E aí você vê os conflitos morais, o aprendizado que você tem a partir disso. E aí que entra a grande questão do filme todo. O Ed Moore ou o Ed Spinola aprende alguma coisa? Vivemos numa sociedade onde a meritocracia é vista como se fosse a coisa definitiva. Basta se esforçar que você chegará ao topo da montanha ou alcançará qualquer coisa. Se prova muito ao contrário, independente da situação. Fora N fatores externos e internos que variam muito de outras questões que nem é o ponto do vídeo aqui. O ponto do próprio filme, muita coisa foge do nosso controle. Eu acho que um dos livros que fala muito sobre isso é um livro sobre coragem do Mário Sérgio Cortella, que está sendo citado bastante durante esse vídeo. Mas se você pegar, por exemplo, a questão de você estar no lugar certo, na hora certa, faz uma baita diferença. Ou ser a pessoa certa, no momento certo, você pode até não ser muito bem qualificado, mas dependendo de outras características que você tenha para uma questão, isso pode te beneficiar a passar na frente de alguém que tem um currículo melhor que o seu. E aí, quinta questão, isso aí é justo, não é justo? Não estou aqui para trazer, estou trazendo as reflexões. Eu não dou resposta de porra nenhuma. Mas o livro dele fala bastante disso. Mas agora a gente vai voltando e entrando novamente na parte de trabalho da coisa toda. O Ed Moore, ou Ed Spinola, dependendo do livro, ele basicamente incorpora a ideia do neoliberalismo. Neoliberalismo é uma filosofia política e econômica que diz que basicamente o mercado tem que ser livre e o governo tem que ter pouca influência no mercado, possibilitando assim que as próprias pessoas tenham um desenvolvimento próprio e sozinhas. Ou seja, é quase um Kimbo. Incorpora a ideia de você consegue se virar sozinho e desde que você se esforce está tudo certo. E o Ed Moore incorpora muito bem essa ideia. Basicamente, quando ele toma a pílula, é praticamente como se ele tirasse todas essas travas da sociedade e conseguisse, a partir de agora, como ele tem um QI de 4 dígitos, isso, ele consegue, ele vence o capitalismo. Você vê, ele aprende todas as questões, ele fala com todas as pessoas poderosas e basicamente pronto, ele chega no topo da montanha e o problema está resolvido. Então, diferente da ideia do próprio livro em si, que a ideia do livro fala muito sobre a questão de como você trabalha tudo isso que ele trabalha durante o filme, faz com que a sua cabeça vá para o beleléu, que leva a certos transtornos como burnout, e talvez não valha a pena, mesmo que seja possível. Então, basicamente, o livro ele tem uma reflexão, porque ele sabe que ele é uma história de super-herói, que tem que ter um conflito moral no final. Já o filme não, o filme dá um final que atrai muito mais as pessoas que provavelmente não sabiam do livro. As pessoas não sabem do livro justamente por causa disso. O final é muito mais confortável, a ideia de que, então tá bom, vamos esforçar que tá tudo certo. Eu gosto muito do livro, do outro livro também do Cortella, que é o Por que Fazemos o que Fazemos, onde ele traz bastante coisa relacionada à área de trabalho. O Cortella em si é um filósofo e divulgador de filosofia. Ele pega temas atuais da sociedade e vai meio que usando de vários filósofos para ir conversando sobre as ideias. Em vários pontos ele vai citando alguns modelos filosóficos de trabalho em si, que são bem interessantes. E ele também vai falando sobre vários conceitos. Um que eu lembro muito é da área de administração, por exemplo,
que é o conceito de, por exemplo, organização administracional, alguma coisa assim, que basicamente é a união e a comunicação entre as pessoas que estão trabalhando em volta desse grupo, como se fosse uma engrenagem. Quanto menos comunicação tem um grupo, e também quanto menos incentivo se tem a esse ambiente ser um ambiente propício para evoluir, ele funciona cada vez menos. Os piores modelos organizacionais de administração são desse tipo, onde as pessoas não se comunicam bem, por exemplo, não se sentem confortáveis, não se sentem pertencentes a esse lugar de trabalho. E aí, quando tem uma crise, um dos motivos que com mais facilidade se sai desse lugar, a pessoa não vê um motivo para estar ali. Não gosto de outros pontos, como também não essa questão da organização da própria empresa, mas do próprio indivíduo, ele vê o motivo pelo qual ele está fazendo as coisas. É muito fácil também você achar que tudo é horrível quando você não vê sentido daquilo. A famosa aquela coisa de achar que a rotina é ruim. Quando você vai no médico, você espera que ele faça a rotina. Afinal, se ele não fizer a rotina, geralmente ele tem que perguntar a sua história, ouvir como você chegou, onde chegou, por que você está ali procurando ajuda. E basicamente, se ele não fizer isso, você pode falar: ah não, toma isso aqui, pronto, acabou. Em alguns hospitais isso pode acontecer, mas não é o que se costuma ensinar como plantão de rotina, certo? É aquilo, você se cansa da rotina quando você não vê sentido nela, quando aquilo se torna monótono. Aí já não é rotina, é monotonia, que é basicamente quando o dia a dia constante de fazer as coisas perde o sentido. E o sentido quem dá? Nós mesmos. Nós criamos nosso próprio sentido, com base no que ele mesmo cita, e tem fenomenologia da parte de psicologia. Para Heidegger, a autenticidade. Que autenticidade é viver de acordo com seus próprios valores. Então, basicamente, se você se considera uma pessoa honesta, esse é um valor. Então, você vive de acordo com aquele valor. Que significa que você tem que escolher, por exemplo, tudo que geraria em volta de não ser honesto são coisas que você não pode fazer. Por quê? Porque você se considera uma pessoa honesta. Então, é um valor que você prega e você vive a partir daquilo. Quanto mais você faz aquilo, mais você é aquilo. Mais você é você, porque você se considera isso. Até os seus próprios valores são definidos por você mesmo. Então são coisas, sabe? Você viver de acordo. O que é importante para você, o que não é. Você estabelecer isso. Porque se as pessoas não têm definido isso, é muito fácil você não ter um porquê quando você não sabe nem que valor você tem para si mesmo, entende? A questão é, o valor é relativo, você mesmo pode definir ele ao momento que você quiser. Você pode ser a pessoa que você quiser. Decida quem você quer ser e viva de acordo com isso. Esse livro é muito louco do porquê fazemos o que fazemos, porque ele te dá vários insights, assim. Por exemplo, questão de você acumular riqueza, como o Ed mesmo faz, e daí basicamente você não tem um motivo. Depois disso, você só ficar acumulando riqueza e simplesmente aquilo não tem sentido. Geralmente se doa pra caridade, alguma coisa, mas é aquela questão. O povo americano costuma acumular a riqueza e continuar trabalhando extensas horas, mesmo não precisando. O que significa que basicamente você não aproveita nada desse dinheiro. E aí faz muito sentido, talvez para a pessoa, porque talvez ela tá usando esse dinheiro para outras coisas que não seja para ela mesma, mas é aí que tá. Por que tanto esforço se envolver nada com você ou pessoas próximas com você? Outra que ele traz também, que é muito interessante, é a ideia de, por exemplo, começar as coisas, pequenos projetos, ou pequenas coisas, por exemplo, você fala que vai tocar violão, ou vai tocar algum instrumento, e aí você fala assim, não, quando eu estiver no momento certo e tudo mais. Só que esse momento certo não é definido por você mesmo, é só uma palavra que você fala, tipo, momento certo. Você nunca estabeleceu um plano de que esse momento certo vai chegar, você fala que ele existe, e isso é vago. A gente não precisa nem se apegar só à parte filosófica, mas neurologicamente falando. Quando você não define muito bem seus objetivos, não fica claro, é muito fácil você esquecer. Que aquilo já não se torna importante. Então, por exemplo, você falar, daqui 2 anos eu vou aprender a tocar esse instrumento, porque daqui 2 anos eu muito provavelmente vou estar numa condição X que vai me permitir ter tempo X para poder fazer isso. Uma coisa, e você falar, então, daqui a um tempo eu vou poder tocar aí um instrumento, né?
Mas quando? Você, não, quando chegar o momento. É aquilo, o momento talvez nunca chegue e é aquela coisa, você esperar o momento talvez seja um dos piores problemas que você pode gerar pra si mesmo. Então também é questão de você pegar suas próprias oportunidades. Se você não tem oportunidade de pegar essa oportunidade agora, você define que ela vai acontecer em um tempo X, você pelo menos uma estimativa. Porque assim você sabe que você está caminhando para algum lugar e aí você não se sente perdido. Porque eu acho que o que ele tenta fazer bastante é guiar a gente para não ficar perdido nesse mercado de trabalho competitivo gigante, onde tudo fica muito confuso e basicamente você tem que se esforçar e às vezes você não vê sentido nas coisas, não porque tá ali, e aí você pode. Aí vai aquela coisa, ou você perde motivo para trabalhar, ou você ganha motivo demais para trabalhar, e você chega num burnout, que é basicamente quando você chega a exaustão. É um transtorno muito comum nas áreas de trabalho, por exemplo, nas áreas empresariais, mas está se tornando comum também com adolescentes, cuja carga horária de estudo também é muito grande para você poder passar na faculdade, por exemplo, a questão de Enem, essas coisas. Exige que muitos estudantes às vezes se dediquem horas e horas, e não só Enem, em outros lugares onde o sistema educacional é muito rígido. A gente pode pegar, por exemplo, se você colocar study vlog aí no YouTube, você vai encontrar para pessoas, acho que é coreanos. Geralmente eu já vi que tem coreano que tem 18 horas de estudo, study with me, entende? Ou que 18 horas, não tem nem como você dormir. A pessoa deve dormir umas 4 horas. E desde como isso não faz bem para a mente, como o livro traz essa lição que o próprio filme não traz, porque ele quer ter uma mensagem bonitinha, porque para você comprar o público vale a pena. Aquela coisa, talvez realmente você consiga vencer com um esforço, mas qual o preço que você paga para chegar lá? Será que vale a pena? Por exemplo, você estudar 18 horas por dia, não tem como ter interação social. Então nem contato com o ser humano você tem. Eu não digo nem contato porque, por exemplo, conseguir contato para que você consiga a área de emprego ou conseguir uma faculdade e tudo mais. Eu digo contato, por exemplo, amigo. Que se você estuda psicologia social ou você já estudou sociologia, você sabe o quanto que o ser humano é um ser social. Ele é dependente dessas interações sociais, querendo ou não. Um bom dia para uma pessoa que não conversa com ninguém muda muita coisa, mesmo que a pessoa fique puta por causa desse bom dia. O fato de você ter feito ela ficar puta significa que ela se importou minimamente com o bom dia, então. Mas a gente tá com muitas ideias entre sociologia, filosofia, depois psicologia do trabalho, aí agora a gente tá entrando, sabe onde? Mas como se fosse psicofarmacologia, porque basicamente uma das maiores contribuições que esse filme fez para a sociedade, o filme em si, porque o livro não teve nem um pouco do impacto do filme, é basicamente a questão de nootrópicos, que basicamente são vendidos como as smart drugs ou smart pills. São os remédios que as pessoas acreditam que vão aumentar a cognição delas ou a capacidade delas de aprender. E aí é que entra o problema. O mercado nessa área de remédios aumentou muito. E o problema de ter aumentado muito é que, por exemplo, muitas pessoas contrabandeiam ou compram remédio sem precisar. Um exemplo disso é o aumento do preço da Ritalina, justamente porque a Ritalina está sendo vendida ou contrabandeada de maneira ilegal, ou seja, muitas pessoas que realmente precisam do remédio não estão podendo ter porque elas têm que pagar mais caro, porque outras pessoas estão conseguindo de maneiras legais ou ilegais sem precisar. Como que elas conseguem de maneira legal? Aí eu já não sei, não vou. Mas deduza você por si mesmo, ou seja, quando você faz isso, por exemplo, esse incentivo de achar que os remédios vão te tornar mais inteligente, e você faz realmente essa ideia, você está tirando a oportunidade de pessoas que realmente precisam desse remédio, dessas medicações, que elas são indicadas para pessoas certas, ou seja, dado para as pessoas erradas, isso pode não só comprometer a própria cabeça da pessoa, como o próprio corpo, e deixar ela viciada. Por isso fica também considerado essas medicações que são aqui de cima, do tarja preta, porque elas influenciam muito a mente. Mas assim, esse vídeo eu acho que foi uma questão de trazer muitas reflexões sobre a ideia de esforço, trabalho, porque é um dos filmes que mostra muito isso, já que o Ed Murray consegue tudo
ele consegue todas as mulheres que ele quiser, até a ex dele volta com ele consegue vencer o capitalismo, ele consegue o emprego que ele quiser, ir pra onde ele quiser, porque ele simplesmente venceu o mercado, porque ele tem um QI de 4 dígitos, ou seja, se você for inteligente, esforçado e treinar e fazer não sei o que, basicamente você vence o mundo moderno. E olha que esse filme nem se passa de maneira tão moderna, mas quanto mais vai se avançando a sociedade, mais as pessoas retornam a esse filme em si. O problema é que é aquilo, a própria mensagem final do livro não é o quanto que a cabeça do cara ficou fodida depois, não só pelo próprio remédio, que acabou com a mente dele, porque no livro ele sempre arruma um jeito de, não, mas o Ed bolou um jeito de ele não sentir os efeitos do remédio, não sei o que. Sempre tem um jeito de não sei o que, no livro não. Ele sente os efeitos do remédio, se dá mal, logo depois ele ainda pensa se vale a pena todo o esforço para conseguir chegar onde chegou, porque muitas das coisas que ele faz para poder chegar lá são ilegais, e muitas pessoas morrem ou podem se dar mal por causa disso. Então ele tem essa reflexão, que não é a reflexão que o filme traz, mas é uma reflexão que não só o livro traz e está presente na nossa sociedade. Então a questão final desse vídeo talvez seja: vale a pena tudo para chegar onde você quer chegar, ou você quer construir esse caminho aos poucos? Espero que vocês tenham gostado. Esqueci de se inscrever, deixar o like e dar uma olhada nos links da descrição. Os livros citados, como o do Cortella e o do Cortella, já que a gente falou de neoliberalismo, tem o Aaron Raymond, que se eu não me engano, ele fala também de liberalismo, que foi um dos únicos que eu li. Ele fala na época da era da tecnologia, então se servir também é muito bom, mas eu acho que é um dos poucos livros conhecidos dele, então basicamente não sei se eu vou achar pra colocar aí, mas os do Cortella vai estar aí embaixo. Então dá o like, dê sugestão para o tema do próximo vídeo e até a próxima.